tema da pregação hoje é quando as lutas se transformam em vitória. Filipenses capítulo 1, verso 12, nós iremos ler aí até o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O tema, então, dessa noite é quando as lutas se transformam em vitória. Para só lembrarmos um pouco do contexto da carta, né? Paulo ele estava ali preso em Roma, era uma prisão domiciliar, e ali ele tinha acesso, né, a outras pessoas para pregar o Evangelho. E ele ali era guardado por soldados romanos, né, soldados da guarda pretoriana. Eram soldados de elite, eram soldados ali responsáveis para guardar, né, as autoridades, o imperador. Então eles eram uma elite de soldados e estavam ali guardando Paulo. Paulo também ele escreveu a carta para agradecer a oferta que ele recebeu, e essa oferta foi enviada através da mão de Epafrodito. Paulo também ele escreve para dar notícias suas, porque os irmãos estavam preocupados com Paulo. Paulo estava preso, eles queriam saber como Paulo estava. Então Paulo também escreve essa carta para dar notícias suas e também para mostrar para os irmãos os seus planos. Paulo também escreve a carta para combater a ameaça dos judaizantes, pessoas que estavam querendo ressuscitar a lei de Moisés. Então Paulo combate também essas pessoas. Paulo também escreve para combater a desunião que estava tendo na igreja. Havia duas mulheres que não se falavam. Paulo então escreve também para essas mulheres e que isso deveria ser resolvido. Paulo também demonstra em sua carta alegria de ver que os irmãos eram cooperadores. Desde o início da igreja até agora, isso já se passava 10 anos, os irmãos ali ajudaram Paulo, cooperaram com Paulo. Então Paulo escreve para demonstrar a sua alegria. E também Paulo ele mostra em sua carta que aquilo era uma obra genuína, era a obra de Deus. Ele vai dizer que ele estava plenamente certo que era Deus que começou uma obra na vida deles e Deus havia de terminar aquela obra. Ele tinha certeza que a obra era de Deus. E Paulo agora, nos versos 12 ao 18, ele vai relatar que a sua prisão continuou a cooperar para o avanço do Evangelho. Apesar de estar preso, isso não foi um empecilho para o Evangelho, mas que o Evangelho estava avançando. E nós vemos, então, hoje, quando as lutas se transformam em vitória. Em primeiro lugar, quando o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Ele começa dizendo, então, no verso 12, Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Por quê? Porque Paulo sempre buscou os interesses de Deus em primeiro lugar. Paulo tinha isso como algo especial em sua vida. É Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Os irmãos estavam preocupados com Paulo e Paulo estava preocupado com as coisas de Deus. E eu pergunto para você, quais têm sido as suas preocupações? Paulo priorizava o reino de Deus e ele se alegrava com isso. E Deus trazia alegria ao coração de Paulo. Nós temos nos preocupado com o reino de Deus?
com a igreja, com as pessoas sendo salvas. Paulo ele se preocupava com isso. Tanto que ele vai orar pelos irmãos, ele vai orar para que os irmãos cresçam em amor. E ele vai dizer que isso era coisa excelente. Paulo não demonstra a sua oração na carta dizendo que orava para eles ficarem ricos, para que eles tivessem saúde, para que eles tivessem uma vida melhor. Paulo, ele enfatiza em sua carta que a oração principal dele era que eles crescessem em amor e aprovassem, coisas excelentes em suas vidas, que são as coisas espirituais. E nós temos nos preocupado com o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Ou temos colocado em segundo, terceiro, quarto ou último plano na nossa vida? E Paulo, então, ele vai dizer que coisas aconteceram a ele, e não eram coisas boas aos nossos olhos. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, Paulo, ele foi acusado e preso injustamente pelos líderes judeus. Paulo também passou 2 anos preso em uma fortaleza, a fortaleza de Cesareia, onde foi interrogado muitas vezes. E Paulo, por já passar 2 anos ali, ele pede para ser julgado em Roma, porque ele era um cidadão romano. Então Paulo agora é enviado para Roma em um navio, e durante a viagem, o navio afunda, Paulo quase morre junto com a tripulação. Paulo chega em uma ilha, e Paulo é picado por uma cobra. Paulo também, quando chega em Roma, fica preso novamente, esperando ali o seu veredito final. Paulo ficou 2 anos preso. Nesses 2 anos ele não pregou para ninguém, quando ele estava na fortaleza de Cesareia. E existe coisa pior para um missionário, um pregador do evangelho, ficar preso. Mas Paulo entendia que tudo estava no controle de Deus. Porque em Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só as coisas boas, mas as coisas más também. E Paulo entendia isso. Então a prisão de Paulo parecia ser um grande atraso para o crescimento do evangelho no primeiro século. Mas ao contrário disso, foi um avanço. Porque ali Paulo, preso agora em Roma, ele estava em uma prisão domiciliar, ele poderia receber pessoas, as pessoas iam até Paulo, Paulo pregava o evangelho em Roma, Paulo pregou para os guardas pretorianos, e eles se converteram, e começou agora um avivamento ali em Roma. Começou a haver um avanço do evangelho, o reino de Deus começou a crescer em Roma. E quais foram esses avanços? Paulo agora tem uma mensagem clara. E agora eles entendem que Paulo não é mais um mercenário, porque Paulo tinha fama de ser mercenário. Mas Paulo sendo preso, pregando o evangelho, isso demonstra que as intenções de Paulo, não era tirar dinheiro dos irmãos, mas sim de pregar o evangelho. E por conta de sua prisão, ele não ganhou nada. Ele foi preso, então isso mostrou que Paulo estava com boas intenções. Paulo estava alegre na cadeia, pregando o evangelho. Não estava triste, choramingando. Estava ali firme, combatendo o bom combate. Outra coisa que nós vemos nesse avanço, os soldados romanos ouviram o evangelho, se converteram. Paulo vai dizer aqui também que os irmãos ficaram encorajados com a coragem de Paulo, com a pregação de Paulo, e ver a mão de Deus agindo na vida de Paulo. Ou seja, eles pensaram, poxa, Paulo está preso pregando o evangelho, está vendo conversões, está vendo salvação, o reino de Deus está crescendo, nós estamos aqui com liberdade, é uma vergonha para nós, vamos pregar também o evangelho com ousadia. Se Deus é na vida de Paulo, estando preso, Deus também nos usará nesta cidade. Isso então encorajou os irmãos ali em Roma. Paulo vai dizer que a maioria foi encorajado com as prisões de Paulo. Para nós entendermos isso, que as coisas às vezes ruins cooperam para o nosso bem, certa vez um rei, ele foi para a selva, e ele tinha ali um soldado que cuidava dele, para que nada acontecesse de mal. E este rei estava na selva, de repente veio um animal feroz para pegar o rei.
O soldado não conseguiu abater o animal a tempo, e o animal pulou em cima do rei. Mas assim quando pulou, o soldado ali matou o animal. Mas, nesse tempo, o animal ali comeu o dedo do rei. O rei ficou irado, apesar do animal ter sido morto. Ficou irado com o seu servo e disse: você foi negligente, como que você deixou o animal comer o meu dedo? Você está demitido. E aquele soldado disse: mas você está vivo, você deveria agradecer. Não, não quero saber, vá embora, eu não quero mais saber de você. No próximo ano, o rei voltou à selva. E de repente, o rei é capturado por canibais. E esses homens estavam prestes a sacrificar o rei aos seus deuses. E quando eles foram para sacrificar, eles viram que o rei não tinha um dedo. E aí eles disseram: não, não podemos sacrificar esse homem. Ele é imperfeito. Os deuses só aceitam um sacrifício perfeito. Vamos liberar ele. E liberou então o rei. Então nós vemos que aquele mal que ele havia sofrido cooperou para o seu bem. Ele voltou para o seu servo, pediu desculpas e ali admitiu novamente o seu servo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E às vezes nós não entendemos o modo de Deus agir. E Deus, várias vezes, Ele age desta maneira, que nós não entendemos. Paulo queria ir para Roma pregar o Evangelho. Mas Paulo pensou que a viagem dele seria tranquila. Paulo foi preso, encarcerado, mas ele foi para Roma. Mas da maneira que ele não planejou. Como diz, lá em Provérbios, que o homem, ele traça os seus planos, mas é Deus que lhe dirige os passos. Na verdade, então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado. Eu não sei quais as dificuldades que vêm até você. Mas se você entender como Paulo que todas as coisas cooperam para o bem, você vai descansar no Senhor. Pode ser, às vezes, uma porta de emprego que se fecha. Pode ser alguém querido que morre. Pode ser, às vezes, a sua saúde que não está boa. Mas você sabe que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deus está no controle das nossas vidas. Deus governa as nações. Deus rege as nações. Certa vez, antes de trabalhar na igreja, eu trabalhava de Uber. E um dia, nesse dia eu estava meio estressado. E aí, para ajudar, o rapaz chamou no Uber, E aí, a casa dele ficava numa rua movimentada, não tinha lugar para parar o carro direito. E os irmãos sabem, que o Uber ele não gosta de ficar esperando muito lá fora. Porque ele está gastando gasolina, está gastando o tempo dele, ele poderia estar fazendo outra viagem. Então, quando os irmãos for pedir um Uber, já fica lá fora. E aí, nesse dia, já tinha acontecido um monte de problema durante o dia, já estava um pouco estressado. Aí, ele chama, eu buzino, ele não está lá fora, demora para sair, não tinha lugar para parar o carro, mas aí daqui a pouco ele sai, todo alegre, todo sorridente. Ele entra no carro, já me dá um bom dia, já todo alegre, sorridente, já me quebra ali, e começa a conversar comigo, daqui a pouco ele começa a contar a história dele. E ele foi a viagem inteira sorrindo e alegre, e ele contou a história dele. Sabe qual era a história dele? Ele disse para mim: olha, ele viu que eu era crente, tinha o folheto da igreja lá, ele começou a contar a história dele. Olha, estou indo para Santa Casa fazer hemodiálise. Faz 10 anos que eu faço hemodiálise. Há 10 anos atrás eu perdi os meus 2 rins. E 10 anos eu vou e volto. Mas louvado seja Deus por isso. Ele mostrou ali a barriga dele, cheia de buracos, cheia de cicatrizes, por conta das cirurgias que ele havia feito durante esses 10 anos. E ele disse que ele era uma pessoa que vivia, deixa a vida me levar. Ele não se preocupava com a eternidade, com Deus. Ele se achava uma pessoa boa, que ele trabalhava, pagava suas contas em dia, tinha uma vida tranquila, não era usuário de drogas, não tinha feito nenhum mal, e ele se achava bom. Mas quando ele chegou nessa situação, ele começou a se atentar para a eternidade.
E ele se agarrou em Deus, se agarrou em Jesus Cristo, e ele se converteu neste processo. E ele entendeu que este mal que veio na vida dele cooperou para o seu bem, porque agora ele encontrou Jesus Cristo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo entendia isso. Paulo estava preso, mas não estava reclamando. Paulo estava preso, não estava murmurando. E eu e você, diante das dificuldades, como temos reagido? Temos murmurado, temos reclamado ou temos descansado em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Lembrando que Paulo, ele estava passando por essa situação, por esse cárcere, não porque ele pecou. Paulo estava sendo fiel a Deus. Paulo estava pregando o evangelho. Paulo não estava procurando encrenca. E ele sabia que Deus estava no controle. Mas muitas pessoas passam por dificuldades, passam por problemas, não é porque elas são fiéis, é porque elas pecaram. Pessoas que às vezes estavam no mundo, devia meio mundo, aí vem para a igreja, se converte, ele vai sofrer as consequências. Não é porque agora ele virou crente que agora todo mundo tem que... ele não precisa pagar mais ninguém, não. Ele vai ter que pagar. As consequências vêm. Às vezes passamos por problemas por conta do nosso pecado. A pessoa se casa com um ímpio, né? Casa com uma pessoa que não teme a Deus. Lá na frente ela sofre. Às vezes é fruto da nossa rebeldia. A pessoa faz uma dívida, sofre as consequências, adultera, sofre as consequências no casamento, os filhos sofrem. Né? Não cria o filho direito, não cria no temor do Senhor. Aí o filho fica adulto, vai para o mundão, não quer saber de Deus, mas às vezes foi fruto do pecado do pai e da mãe, que não colocou o temor no coração da criança, não ensinou a palavra de Deus. E aí você está colhendo o fruto do seu pecado. Deus fez assim com Davi. Davi pecou e ele sofreu as consequências. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Deus disse para ele, a espada nunca mais se apartará da sua casa. Você vai colher os frutos do seu pecado. Eu te perdoo, mas você vai pagar por tudo que você fez, pelo mal que você fez. Então nós devemos tomar cuidado. Às vezes os problemas que vêm até nós são frutos do nosso pecado. E se você se meteu, talvez, em uma situação dessa, se arrependa. Se arrependa, clame a Deus. Peça por misericórdia. Peça para que Deus não pague segundo o mal que você fez, mas que a ira de Deus seja aplacada em sua vida. Por quê? Porque na vida do cristão sempre vai ter provações. Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 2, Tiago ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa é a história que os falsos profetas dizem por aí. Vem para a minha igreja que agora você vai ficar rico. Vem para a minha igreja que agora você vai conseguir um casamento. Vem para a minha igreja que agora o diabo não toca mais na sua vida. Vem para a minha igreja que aqui você está debaixo, né, das asas do ungidão. E agora todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é mentira, isso é coisa de falso profeta. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não mentiu. Jesus garantiu a presença dele todos os dias até a consumação dos séculos. Quem prometeu bênção, vitória, só coisas boas foi o diabo lá no deserto. Jesus, ele prometeu coisa maior. Jesus prometeu a presença dele em todas as situações. E Tiago então vai dizer que o crente ele vai passar por várias provações. Não são poucas, mas Deus ele estará conosco em todas elas. Outro dia eu ouvi um pastor pregando e dizendo que na vida do cristão é mais ou menos assim. São 3 fases de provação. Muitos crentes estão entrando na provação. Outros estão no meio da provação. E outros estão saindo de uma provação. Mas pode ter certeza, aquele que está saindo, se prepara que daqui a pouco ele vai entrar em outra. Então nós devemos, na verdade, confiar em Deus no meio das provações. Nós devemos aprender a viver contente, tanto na bonança quanto na escassez, como diz Paulo. Aprender a viver contente e alegre, tendo nada e tendo tudo. Então o cristão ele foi chamado para viver desta maneira, confiando em Deus, sabendo que Deus está no controle da vida dele, em tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Agora,
devemos, às vezes, entender que quando vem uma provação diante de nós, às vezes Deus está esperando uma resposta. E às vezes, o tempo que você vai ficar nessa provação vai depender da resposta que você vai dar a essa provação. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus tirou o povo do deserto, tirou o povo do Egito e levou para o deserto. E diz que Deus levou eles para provar eles e ver aonde que estava o coração deles. E eles ficaram 40 anos murmurando, um povo duro, ficou 40 anos na provação. Paulo, porém, foi diferente. Paulo estava indo perseguir a igreja de Cristo. Ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, cai ao chão, fica cego, mas depois de 3 dias, ele retoma a visão. Por quê? Porque Paulo, daquele encontro com Jesus, ele passa a obedecer a Cristo Jesus. Agora ele passa de um perseguidor da igreja a ser um dos maiores missionários de todos os tempos. Porque Paulo, ele respondeu da maneira correta. Diante do confronto de Jesus Cristo, ele se curvou. Então, às vezes, nós demoramos para sair de uma provação, é porque às vezes não estamos dando a resposta que Deus queria. E que nós venhamos avaliar, para então podermos ser vitoriosos em meio às lutas. Então, esse foi o primeiro tópico, né? Quando obter vitória em meio às lutas? Em primeiro lugar, quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Em segundo, quando que eu obtenho vitória diante das lutas? Quando eu sirvo a Deus em meio às lutas. Quando eu persevero, quando eu não paro diante das dificuldades. Paulo não parou de pregar estando preso, mas ele continuou a servir a Deus. Como diz no verso 13, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Paulo, preso, pregou para todos. Em tempo, fora de tempo, quando ele tinha oportunidade, ele pregava, ele não parou. Ele não parou diante da dificuldade. Quantas vezes nós, às vezes, ficamos desempregados, aí a gente fala, não vou pregar não vou servir mais a Deus não. Não vou falar mais de Jesus para ninguém, estou passando um momento difícil. Às vezes a gente fica com a saúde ruim, aí a gente vai lá para o pronto-socorro. Aí lá tem um monte de gente que precisa ouvir a palavra de Deus, aí você fica triste, desanimado, não quer abrir a boca, quer falar com ninguém. Paulo não. Paulo não ficou dessa maneira. Paulo estava preso. Estava lá sendo caluniado, injustiçado, mas ele estava pregando o evangelho. Ele aproveitou a oportunidade, pregou em todo o tempo. Ele não parou no meio do caminho. Atos 28, 23 vai dizer: tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Aqui Paulo, estava em sua casa ali, porque ele alugou uma casa, ele estava preso e o preso tinha que pagar o aluguel da casa, e ele estava lá, pregando nessa casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Atos 28, 30. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado, e recebia todos os que visitavam, pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Paulo, então, ele perseverou, ele não parou, por isso que Paulo foi vencedor. Diante das lutas, diante das dificuldades, ele não parou, ele continuou trabalhando em prol do reino de Deus. Ele pregou para toda a guarda pretoriana, soldados de elite da guarda pessoal de César. Seriam hoje aí policiais, da federal, é uma elite aí da polícia. E eles então tomaram conhecimento de que Paulo não era um malfeitor e Paulo pregava sobre Cristo, crucificado e ressurreto, o Salvador dos judeus e dos gentios, e com isso o reino de Deus avançava. Então, para termos vitória diante das lutas, não devemos parar. Devemos
trabalhar em prol do reino. Talvez, alguns desses se converteram, na verdade, talvez não, eles se converteram, porque lá em Filipenses capítulo 4, no verso 22, Paulo ele diz: todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Então já havia conversões ali em Roma. Não é, quando fala que os da casa de César, não era que era parente do imperador. Os da casa de César eram aqueles que trabalhavam para César, que eram os soldados, aqueles que trabalhavam para César. Esses eram da casa de César. Então, provavelmente eram os soldados que Paulo havia pregado ali na prisão. E Paulo, ele tinha então o desejo de ir para Roma. Ele já tinha esse desejo. Mas ele foi ali de uma forma inusitada, ao qual ele não planejou. Ele foi encarcerado, foi preso. Mas Paulo foi uma bênção. Aonde Paulo passou, Paulo foi uma bênção. Lá no naufrágio, Paulo foi uma bênção na vida dos irmãos. Ele disse que ninguém morreria naquele naufrágio. Todos sairiam vivos. Paulo foi uma bênção aonde passou. Paulo esteve na prisão, pregou o evangelho, foi uma bênção. Paulo esteve lá em Filipos, foi uma bênção. Aonde Paulo passou, ele foi uma bênção. E eu e você? Temos sido bênção? Somos bênção lá no trabalho? Somos bênção na nossa casa? Somos bênção na nossa família? Na faculdade, na escola? O cristão ele foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Tem gente que acha que o crente ele só é luz dentro da igreja, Porque tem gente que é assim. Dentro da igreja ele parece ser um santo. Fora da igreja ninguém sabe que ele é crente, Ele faz tudo errado. É caloteiro, dá um mau testemunho, mentiroso. Ninguém vê ele como luz do mundo, mas sim como trevas. Então que nós venhamos ser bênçãos, como Paulo foi. Devemos ser bênção na igreja, servir, ajudar, bênção na nossa casa, bênção no nosso trabalho, e assim o nome de Deus vai ser glorificado. E assim você vai ter vitórias diante das lutas, priorizando o reino de Deus, não parando no meio do caminho. Pessoas, às vezes querem ser missionárias na África, nos Estados Unidos. Vê lá no Haiti, as crianças passando fome. Queria tanto ajudar, Que lindo. Mas às vezes ele não prega o evangelho para o vizinho, não prega o evangelho para os seus parentes. E aí ele acaba sendo um hipócrita, Porque ele se preocupa com uma pessoa que está lá longe, mas ele não se preocupa com quem está perto dele. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Não é o que nós vemos na Bíblia. E Deus, então, ele usa situações ruins para nos encorajar também. Porque olha o que diz no verso 14. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Os irmãos agora estavam encorajados pela ousadia de Paulo. Homens corajosos inspiram outros homens corajosos. E Paulo era um corajoso. Paulo, em meia prisão, em meia dificuldade, prestes a morrer, ele pregou o evangelho e isso encorajou os irmãos. Um exemplo para nós, os irmãos conhecem a história do pastor Michael, a esposa dele, há 2 anos atrás, sofreu um AVC. E talvez, se fosse uma outra pessoa, poderia dizer, olha, não tem como mais eu ser pastor, eu estou pensando em parar, as coisas estão difíceis, mas desde o ocorrido, de lá para cá, eu nunca vi. E olha que eu estou com o pastor Marco todo esse tempo, era da igreja de Lorena, junto abrimos aqui em Cruzeiro, ele nunca reclamou, ele nunca parou no caminho, e com dificuldades, porque agora quem que faz o serviço do lar é ele. É ele que cuida do filho, faz o homeschooling com os filhos, criança nova, recém-nascida. Ele cuidou, passou todo esse tempo ajudando a esposa com as suas dificuldades, fazendo fisioterapia. Em nenhum momento eu vi ele dizendo, eu vou parar, eu vou largar a mão, eu não estou aguentando, não. Ele foi um homem de coragem, um homem corajoso, que em meio às dificuldades continuou pregando o evangelho. E ainda ele aumentou a carga horária de trabalho, porque agora é Lorena e Cruzeiro. Toda terça, como os irmãos sabem, está aqui pregando. Então, são homens assim que nos encorajam.
Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo encorajou os irmãos. E eu tenho para mim, que o pastor Mike, ele me encorajou. Quando eu penso em parar, quando vem um pensamento, está difícil, aí eu olho para o sofrimento que ele teve, e ele em nenhum momento parou no meio do caminho, continuou pregando o evangelho. E assim era com Paulo. Talvez os irmãos pensassem, está difícil. Aí olhavam para Paulo, mas que isso? Mas Paulo está preso, Paulo está pregando, Paulo não parou. E nós aqui temos liberdade. Não, vamos perseverar. Vamos perseverar. Homens corajosos inspiram outros homens corajosos. E Paulo, ele vai dizer no verso 16, estes o fazem por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Esses homens estavam encorajados e também cheios de amor para pregar o evangelho. E em terceiro, quando obtemos vitória em meio às lutas, quando reconhecemos a soberania de Deus. Paulo ele vai dizer no verso 15, é verdade que alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. No verso 17 ele vai dizer, mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. E sim, sempre me alegrarei. O que Paulo está dizendo aqui? Que haviam pessoas que estavam pregando Jesus Cristo com motivações erradas. Estavam pregando o evangelho com motivações erradas, não com a motivação correta, com más intenções. Eram judeus que haviam aderido ao cristianismo e que muitos tinham reconhecimento nas sinagogas. E agora eles abandonam o judaísmo, vão para o cristianismo, mas eles não têm fama, não têm status. E aí eles invejavam Paulo, porque Paulo era reconhecido por todos. Paulo era o grande apóstolo, missionário, plantador de igreja. E esses homens tinham inveja de Paulo. Talvez uns até diziam, Paulo está preso porque Paulo é encrenqueiro. Paulo é polêmico. Paulo fica aí querendo denunciar os falsos profetas. Como muitos acham que nós somos polêmicos, porque nós pregamos contra os falsos. Aí Paulo ele vai dizer, esses fazem com más intenções, porém há outros que fazem por amor. E aí no 18 ele vai dizer, mas o que importa? Portanto que o evangelho seja pregado. E aqui está um diferencial, o evangelho seja pregado. Aqueles homens eles estavam pregando o verdadeiro evangelho, não o falso evangelho. Porque o falso evangelho, um cristão e um pastor bíblico, ele deve denunciar. Paulo vai dizer que se vier alguém pregando um evangelho diferente do que ele já havia anunciado, pode ser ele ou até um anjo, que nós deveremos considerar anátema, maldito. Paulo vai dizer, esses homens devem ser calados. Então, essas igrejas que pregam um falso evangelho, essas sim, nós devemos denunciar. Mas aqui Paulo ele está falando que esses homens eles não pregavam um falso evangelho. Eles pregavam um verdadeiro evangelho, mas com motivações erradas. E existe isso hoje? Existe, infelizmente. Quantas pessoas entram para um seminário, se transformam em um pastor, mas a motivação dele não é pregar, não é uma motivação boa. A motivação dele é ficar rico. A motivação dele é ter um salário bom. E aí ele vai para o seminário, ele prega o verdadeiro evangelho, aqui não é o falso evangelho, teologia da prosperidade, o Deus só amorzinho, Não, é o verdadeiro Cristo das Escrituras, que é o único que salva. Esses Jesus criado nessas falsas igrejas, esses não salvam. O verdadeiro Jesus é o da Bíblia. Então, muitos vão para um seminário, se transformam em pastores, mas cheios de motivações erradas. E esses nós devemos combater. Mas aqui Paulo está dizendo, não, esses aqui pregam o Cristo verdadeiro, mas a motivação errada. Mas que me importa? Um dia Deus vai julgar o nosso coração. Nós não podemos julgar o coração das pessoas.
Mas um dia Deus irá julgar. E nós seremos cobrados por isso. Mas se eles estão pregando o verdadeiro evangelho, então que preguem. Eles pensam que vão trazer sofrimento a mim? Não. Cristo está sendo anunciado. Então Deus usa até mesmo a maldade do coração humano para o cumprimento do seu propósito. Isso mostra a soberania de Deus. Que Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Deus diz que é Ele que inclina o coração do rei para onde quer. Às vezes nós podemos estar em um país com um presidente corrupto, com o STF corrupto, cheio de bandidos, mas se Deus quiser, Deus vai lá e amolece o coração do rei, do presidente, para favorecer a sua igreja. Ele não fez isso com o faraó? O coração do rei está na mão de Deus, ele é soberano. Ele controla o coração dos reis como ele quer, para a esquerda ou para a direita. Ele é soberano. Você se lembra de José no Egito? Fizeram um mal para José, venderam José, queriam matar José. José foi para o Egito. Seu pai achou que ele tinha morrido. E lá nós vemos todo o desenrolar da história. E aí quando José se revela aos seus irmãos, e os irmãos ficam com medo, José diz para os seus irmãos, olha, a maldade que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Tudo está no controle de Deus. Então Deus é soberano, Deus usa até a maldade do homem para que os seus propósitos, que a sua vontade seja feita. Ele vai dizer que, quando você olha no Antigo Testamento, que Deus chamou Nabucodonosor, um rei ímpio, de meu servo. Deus usou a maldade de Nabucodonosor para punir Israel, punir a maldade de Israel. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha e da sua vida. Nada passa desapercebido. Então Deus ele tem o poder de transformar o mal em bem. E quem diria que Paulo, preso, contribuiria para o avanço do Evangelho? Vamos mais além. Se Paulo não estivesse preso, se Paulo não tivesse todo esse tempo preso, talvez eu e você hoje não teríamos a carta dele hoje nos nossos dias. Talvez ele estaria pregando, ele todo o tempo visitando, conversando com os irmãos, em praça pública, não teria tempo para escrever as suas cartas. Mas Deus é soberano. Deus já olhou lá na frente a minha e a sua vida. E de que lá na frente todos precisariam da carta de Paulo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, descanse no Senhor. Não sei se tem algo na sua vida que não está de acordo, talvez você esteja passando por dificuldades. Descanse no Senhor, Ele é soberano. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Descansemos no Senhor. Por isso que Paulo ele vai dizer, esses aí estão com más intenções, que importa? A obra é de Deus. Muitos lá faziam divisão, Uns diziam que era de Apolo, outro era de Pedro, outro de Paulo, outro de Cristo. Aí Paulo vai dizer quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, somos apenas servos de Deus. É um que planta, é um que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, quando nós entendemos isso, nós seremos vencedores. Seremos mais do que vencedores. Quando nós entendemos que Deus está no controle de tudo. Que as coisas ruins que vêm diante de nós, tudo tem um propósito. Às vezes é para transformar o nosso caráter. Às vezes é para nos quebrantar. Quantas pessoas são altivas, soberbas. E aí depois de uma doença, depois de um desemprego, elas são transformadas. Então tudo coopera para o nosso bem. Que nós possamos aplicar essa palavra na nossa vida. E confiarmos no Senhor. Glória a Deus.